Olá pessoal, no ar mais um Cultura em Cena aqui na RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Papo aqui é sobre música, teatro, cinema, literatura, dança, enfim, né? Tudo que a gente tem no mundo das artes, a gente conversa aqui sempre com vocês. Todas as sextas-feiras um novo episódio, um episódio inédito, e ao longo da semana esse episódio é reprisado, né? Hoje a gente vai conversar com um cara que eu tenho acompanhado há um tempo, mas não conhecia pessoalmente, né? Mas tem um trabalho bem consolidado. É o Arthur Weiss. Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, natural aqui de Porto Alegre. Ele liderou a banda Rota de Pedestre durante uma década, entre 2013 e 2023. E agora está numa carreira solo. Lançamento do álbum Nós dessa Cidade foi em 2022. E está vindo aí também um trabalho novo. O Arthur que já recebeu 5 indicações ao Prêmio Açorianos de Música. E tem um projeto dele que está rolando e vem acontecendo já em algumas ocasiões, que é o Formato Mínimo da Canção, que é um trabalho bem legal, que o Arthur também vai falar sobre isso aqui com a gente. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado pela presença aqui no Cultura e Cena. Eu que agradeço, muito massa estar aqui, Nando. Tu é de Porto Alegre, da onde? Tu te criaste aonde aqui? Qual é a tua região de Porto Alegre? Porto Alegre, diretamente do Menino Deus, que é cenário de várias canções agora dessas que estão fazendo parte do trabalho novo, inclusive. Desse trabalho novo. Isso. Quando é que tu começa com esse negócio de música, Arthur? Essa pergunta, vamos lá. Eu acho que em algum momento da infância, assim, eu tenho umas fotos de eu criança com um violão velho do meu pai, que estava todo quebrado o violão, mas eu brincava bastante com ele. Mas de verdade eu lembro de ter começado a ter mais vontade de entender melhor como lidar com tocar coisas e tal, né? Ali por volta de uns 15, 16 anos, assim, um pouco mais tarde do que muita gente que acaba insistindo na música mais adiante na vida, né? Mas foi por aí, assim, a partir de querer dar vazão à criatividade mesmo, assim. Sempre o que me atraiu na música foi essa coisa de criar, o lance da criação mesmo, assim. A ideia de ser compositor, de fazer a ideia música. de fazer canção, assim, a ideia de fazer Nunca correu canção atrás, desde sempre. não era ficar acompanhando, tocando outras canções. Nunca foi muito a minha praia, sinto que não é muito o que eu sou bom fazendo também, então tenho tentado me dedicar mais a isso. Aquela coisa de voz e violão na noite, tocando MPB, aquelas coisas, tu nunca fez. Eu tentei fazer uma vez, mas foi tão... Estava te assistindo, eu não me gostei. Eu não gostei muito. E eu lembro que alguém comentou assim, quando tu cantou as tuas no meio das que tu fez, ficava tipo, muito melhor. Eu fiquei, então isso quer dizer que as outras não estavam. e outras vezes também que eu entregava mais as tuas. Né? Outras vezes também até há não tanto tempo assim, eu tocava algumas coisas de outras pessoas no meio do show, assim, e tal. E também sentia que as pessoas se conectavam menos do que quando eu tocava as minhas. Então, tenho preferido esse caminho, assim. Acho que eu consigo fazer um trabalho mais interessante, assim, tocando as minhas músicas. Como é que é agora? Tu tinha uma banda, né? Ficou uma década tocando com banda, aqueles músicos fixos e tal. Como é que é trabalhar sozinho e essa mudança que tu teve que encarar? É um lance muito louco, né? O final ali da rota, ele foi atravessado por um monte de coisa maluca também. Teve todo o lance da pandemia, então a gente ficou mais de ano, acho, sem conseguir super se encontrar para fazer coisas, assim. Então a gente chegou a gravar um EP à distância, separado um do outro durante a pandemia, para meio que tentar achar uma coisa para fazer também, assim, mais do que só pela questão de fazer a música, né? Mas para a gente se sentir ativo também e ocupado. Mas foi bastante, já assim, né? A gente vivenciou esse período de ficar sozinho bastante já no final ali da rota, né? E quando a gente lança o Nós Nessa Cidade, a gente lança já, enfim, combinando meio de lançar e terminar a banda depois, porque cada um já estava com outros projetos na vida e tal, coisas, trabalhos, não sei o quê, viagens. Então a gente faz um show de lançamento, se eu não me engano, em 2023, em 2023 a gente fez o show de lançamento, e depois disso esse ano a gente fez um show de comemoração de novo, sei lá. Um reencontro. Um show de achar um motivo para fazer um show. Foi bem legal, a gente fez ali no São Pedro, no Olga, Teatro Novo ali, super bonito, super legal de fazer. Mas, enfim, sem planos de continuar com a rota, né? E esse lance de fazer a carreira solo, assim, né? Tá sendo bem massa, porque por mais que seja um projeto que eu assino o meu nome, né? Então, solo nesse sentido,
ele desde o início dele, assim, ele sempre foi pensado por mim, obviamente, para ser um projeto que fosse solo, mas que não fosse solitário e que não fosse o tempo inteiro só eu, né? Mas que pudesse ser só eu de vez em quando também. Isso passa tanto pelas composições, que tem muitas parcerias, acho que até mais parcerias do que no repertório da Rota de Pedestre. No repertório da Rota tem mais canções minhas do que parcerias, minhas sozinho do que parcerias, né? E nesse repertório que eu tenho feito agora, está tendo bastante parceria com um monte de gente, com Mandico Saldanha, Zelito Ramos, Guilherme Becker, Thaia Martins, Marília Cosby, agora eu vou esquecer se eu vou tentar lembrar de todo mundo direto, assim, né? Mas, assim, um monte de gente, participei de, enfim, encontros de composição, e também nos arranjos e nas gravações, não teve nada que tenha sido sozinho. Na Sobreviver aos 30, que foi a primeira que eu lancei nesse projeto, que foi gravada numa residência artística que eu participei no ano retrasado na Itália. Essa residência era, enfim, foi numa casa onde estava lá eu e mais outros 7 cantautores latino-americanos passando um tempo na Itália, tendo que, enfim, conviver lá, e cada um tinha que, no final do projeto, entregar uma canção sua gravada, né? Esse era o projeto. E aí, em Sobreviver aos 30, teve participação de todo mundo lá, então, que estava nessa casa cantando, e mais algumas outras pessoas que também eram de lá, da cidade, que eu fui conhecendo, e disse, grava uma voz na minha música lá, vamos gravar um Sobreviver coro aos 30 junto. é sobre ti mesmo? Tu tinha 30 anos nessa época ou não? O que que era? Como é que era? Eu estava para fazer 30 anos, mas ela era um pouco, claro, era sobre essa brincadeira, crise dos 30 e tudo isso, né, que é um clichê de alguma maneira, mas era também sobre, enfim, os 30 na ideia da música, assim, né, a letra dela fala, o tempo vai passando e a gente fica sozinho no mundo aos poucos. Será que vale mesmo a pena sobreviver aos 30? O tempo vai passando e a gente fica. E daí ela vai dando volta um pouco nessa coisa, quase cíclica, né? Tem muitos trechos um pouco diferentes, mas ela é uma brincadeira de ficar em loop com essa ideia, assim, de será que vale a pena, será que vale a pena, será que vale a pena? Só que ela termina com, no fim, um coral de, sei lá, deve ter umas quase 30 participações de vozes de pessoas que... Algumas mandaram as vozes gravadas do Brasil para lá para fazer isso, algumas gravaram de lá, então tem um monte de amigos, um monte de gente. Enfim, né, a brincadeira da música eu acho que é isso, né, de ela ter um texto, de alguma maneira, meio para baixo, mas a forma como ela foi feita é tão coletiva e tão para cima que eu acho que é para dizer que vale a pena, né? Então, essa brincadeira O com que tu vai lançar contrastes. agora, Arthur, que vem aí, que tu está preparando? Agora, eu tô, enfim, estava falando sobre o que já foi lançado, né? Mas aí falando sobre esse primeiro álbum que vai ser, esse projeto que é o primeiro álbum desse projeto, né? Muito projeto na mesma frase, eu mesmo fiquei confuso com o que eu falei, Tá mas bem, acho que mas deu é o para primeiro entender, né? álbum desse projeto. Então, Se Acostumar é o nome do álbum. Ele vai ser lançado completo, possivelmente ali no primeira metade do ano que vem, mas já desde agora eu vou estar começando a lançar os singles desse trabalho. Então, no dia 10 de setembro agora, a primeira canção que vai fazer parte desse trabalho vai ser lançada, se chama Organizando Todo Mundo Sonha. Dia 10, se eu não me engano, uma terça-feira, talvez? Tô mal de dia da semana. Dia 10? Dia 10 de setembro. 10 de setembro. Vamos olhar. Mas, enfim, Mari, vê para nós aí. quem tiver nos 10 de setembro, acompanhando, que dia da semana é? pode olhar um calendário também, qualquer coisa, É. né? Não é o fim do mundo. E ela vai estar no ar em todas as plataformas. Enfim, todo esse trabalho ele foi produzido pelo Marcelo Corsetti. Quarta-feira. Quarta-feira, exatamente. Todo esse trabalho foi produzido pelo Marcelo Corsetti e a banda base que está me acompanhando nos shows agora, composta que gravou o disco também, é o Marcelo Corsetti tocando guitarra, Miguel Terreira tocando baixo e o Dani Vargas na bateria. Tem mais participações no álbum, né? O Marcelo teve aqui, naquele estúdio, outro ali comigo ao vivo. Imagina que ele veio falar de música, né? De esgrima. Foi o papo que nós batemos com ele. Sim, ele é tipo... Eu acho que ele é vice-presidente, alguma coisa lá do presidente, Grêmio Náutico União, né? Isso, e também ele está de coordenador estadual de alguma das coisas. Ele é um... Não, te mete com... Eu conheci o Corsetti por causa da esgrima, né? Sim. Eu nunca entendi nada e nunca soube de nada de esgrima, mas uma vez ele mandou uma mensagem num grupo WhatsApp que eu tava, coisa de som e música e tal, e daí ele mandou perguntando assim, alguém quer trabalhar num campeonato de esgrima?
Eu olhei aquela mensagem, assim. O que eu vou fazer no campeonato de esgrima? Rolar um som no campeonato? Sem nada de esgrima, né? E daí ele falou alguma coisa, tipo assim, é para ser operador de VAR e o cachê é tanto por dia, era uma grana legal. Assim. E daí eu lembro que eu vi na hora e já disse, oi. E daí, tô dentro. Olhei o cachê e tô dentro. Foi isso aí. E aí, enfim, a gente foi se aproximando, assim, comecei a trabalhar no estúdio dele depois desse campeonato de esgrima também, lá na Tech Audio. E, enfim, trabalho lá desde então. E a gente foi, isso, se aproximando, mostrei as músicas para ele, ele participou num show desse projeto no ano passado, isso, mais ou menos ali por agosto do ano passado. E aí, depois desse show, a gente começou a planejar esse início dessa gravação desse álbum, né? Então é um disco que nasceu, de alguma maneira, ligado a um campeonato de esgrima, onde eu fui fazer uma coisa que eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Vamos botar esse violão a trabalhar aí, Arthur? Vamos lá. O que tu vai mostrar para nós? Essa é Organizando Todo Mundo Sonha. Esse vai estar no novo? Qual é a fase dele? Vai estar no novo, essa que sai agora no dia 10 de setembro. Quarta-feira. Pode ser Paris ou pode ser Pelotas, posso fazer o café da manhã, organizando todo mundo sonha, de bus ou de avião ou de catamarã. Beijo seus brincos com a minha boca, faço minha mala até raiar o sol, vejo teu brilho em toda a minha roupa, tua purpurina virou meu farol. Talvez eu vá pra Paris ou pra um café no Paris 6. Je suis un peu perdu, je vou te ver mais uma vez. Talvez eu vá pra 33 e passe pelo Laranjal. Queria mesmo é ver você depois do carnaval. Pode ser no Cípio, pode ser no Fuga, na Santo Antônio, no Menino Deus, organizando todo mundo transar, o teu pezinho juntinho do meu. Tá muito cedo pra pegar a estrada, e além do mais não para de chover. Talvez não dê pra tu voltar pra casa, pode ficar aqui pelo MD. Talvez eu vá pra Paris ou pra um café no Paris 6. Je suis un peu perdu, je vou te ver mais uma vez. Talvez eu vá pra 33 e passe pelo Laranjal. Queria mesmo é ver você depois do carnaval. Talvez eu vá pra Paris ou pra um café no Paris 6. Je suis un peu perdu, je vou te ver mais uma vez. Talvez eu vá pra 33 e passe pelo Laranjal. Queria mesmo é ver você depois do carnaval. Pode ser Paris ou pode ser Pelotas, na Santo Antônio, no Menino Deus, organizando todo mundo sonha, o teu pezinho juntinho do meu. Muito legal, muito legal. Essa é a que sai agora, dia 10 de setembro. Isso, 10 de setembro, em todas as plataformas, nas melhores e nas piores. Nas melhores e nas piores. O EP vem com quantas músicas novas aí que vai ser lançado ano que vem? Esse trabalho, o Se Acostumar, ele é subdividido em duas partes, lado A e lado B, como se fazia antigamente nos discos de vinil. Momento né? retrô agora. Né? Então ele tem 7 músicas em cada lado, 7 canções de cada lado. Esse ano vão sair as primeiras 7 do primeiro lado, que se chama Chegadas, onde são, por assim dizer, 7 canções de amor, enfim, crônicas de encontros ou qualquer forma dessas. Às vezes eu acho amor uma palavra forte, né? Será que eu já amei alguém? Enfim, a pensar, não precisamos responder esse tipo de pergunta no ar, assim, né? Eu prefiro não complicar muito esse assunto, entendeu? Eu já... Tem que ser mais simples. Se a gente complexifica demais os conceitos, eles também não servem para nada. Nada. Acho que Canção de Amor é um bom nome. Canção de Amor? É um Acho que lindo dá pra nome. dizer, né? É um lindo nome. Essa é uma canção de amor, né? Por mais efêmero que qualquer coisa. Fala um pouquinho do teu projeto Formato Mínimo da Canção. Formato Mínimo da Canção. Que nome é esse, Formato Mínimo da Canção? Legal, né? Legal, muito legal. Era para parecer um nome que fosse título de capítulo de livro de matemática de colégio. Uma coisa meio assim, Formato Mínimo da Canção, é meio
sonoro, né? É Falar, sonoro. e dá pra chamar de FMC, que parece um nome de forma. Assim. Mas Tem aí, nomes que assim, ó, não tem nada a ver uma palavra, a frase com o nome da tua música, mas o som é bom, tipo, formato sim, mínimo da sim. canção, a fórmula mágica da paz, do Mano Brown, né? Aham. É sonoro, Sim, é sim, bom de dizer, demais, demais. tem áudio. E então o lance era, inventei um projeto no início do ano para fazer encontros com cancionistas que eu gostava, alguns que já eram mais próximos, amigos mais próximos, outros não eram próximos, mas que eu artisticamente me sentia próximo, né? Resolvi fazer esse projeto para convidar várias pessoas para fazer um show com cada pessoa dessas até a metade do ano agora. Foram 5 edições, com o João Jortácio, no primeiro encontro. O segundo encontro foi com a Cecília Três. O terceiro foi com o Guto Leite. O quarto foi com a Brenda Billman. E o quinto foi com o Juliano Guerra. Eu fiquei super feliz de fazer esse projeto, porque, enfim, como eu falei, o Hortácio, a Cecília e a Brenda eram pessoas que já eram parceiros meus na música há um tempo já, nesses últimos anos. E o Guto e o Juliano são pessoas que, enfim, eu admirava bastante há um tempão. A gente já tinha se cruzado algumas vezes em algumas coisas, mas nunca tinha conseguido parar para fazer alguma coisa junto, né? E foi muito massa fazer, assim, eu digo que foi a primeira temporada agora, nessa primeira metade do ano. Agora, a ver como é que vai ser essa segunda temporada, quando vai ser, né? Porque, enfim, demanda toda uma organização. O projeto foi legal também que ele foi contemplado no edital do Ministério da Cultura e do Espaço Força e Luz. Então, a gente conseguiu fazer todas as edições no mesmo lugar, lá na sala O Retrato do Espaço Força e Luz. Um espaço super bonito lá, o espaço, né? Enfim, museu super bonito, prédio bonito, construção antiga e tudo isso. E isso, assim, tipo, Foi uma estação de energia, né? O Força Luz virou um time isso. de futebol, depois do Força Luz, foi um time tradicional que tinha ali. Né? E depois tinha um campo lá, eu joguei bola no campo No do Força Luz. É mesmo. Joguei Onde bola. é que era o campo Força Luz? Era ali eu não sei direito o nome da rua, mas na Protásio Alves, ali perto do Hospital de Clínicas, um pouco à frente, tem a rua ali onde tinha o caminho do meio, o clube, era naquelas redondezas ali, naquela rua entrando ali. Ali era o campo do Força Luz. Nossa, demais. Joguei. O que tá rindo, Mário? Eu jogava futebol também. Joguei nos Eucaliptos também. Nos Eucaliptos. Tomamos 10-0 do time do Inter nos Eucaliptos, time do meu colégio. Sabe que o João Hortácio, que foi o primeiro convidado do formato mínimo da canção, eu conheci ele jogando futebol. A gente jogava um futebol toda segunda-feira, uma época, e ele era um dos que jogava esse futebol, assim. Então, o futebol perpassa um pouco também alguns dos encontros musicais. É verdade, é verdade, é verdade. Não, eu joguei futebol com umas pessoas, assim, eu quando morei no Rio, em 86, eu joguei futebol no mesmo campo lá, levado pelo Raul Elvanger, tava Chico Buarque, jogando, aliás, o Chico era o dono do campo, né, era lá no Recreio dos Bandeirantes. E jogava bola mesmo, que dizem que ele era Não, bom. não, mas ele sabia jogar, mas o preparo físico, né, o Chico tava meio barrigudo naquela época, né, para não dizer que sempre teve. Paulinho da Viola era o centroavante, quem jogava bem na época, era jovem, nos anos 80, era o Vinícius Cantuária. Me lembro que o Vinícius Cantuária foi o nome do jogo. Eu joguei 15, 20 minutos, eu tinha 20 e poucos anos, mas em 15, 20 foi o suficiente para eu cansar, né? O Chico tinha mais força do que eu. Ô Arthur, como é que foi essa história de residência artística? Como é que pintou isso para ti? Primeiro, tu tem formação em música, tu é autodidata, e como é que pintou essa história da residência artística na Itália? Sim. Eu sou formado no curso de produção fonográfica da Unicinos, e agora estou, nos próximos poucos semestres, terminando o curso de música popular na URGS. Então, estou sempre aí procurando estudar para melhorar naquilo que eu tenho feito, né? Enfim, estudo muito. Estudar música é uma coisa que também se faz muito sozinho, né? Por mais que Direto, a gente, né? Tenha sempre pessoas que vão... Ainda mais o instrumento, né? Se não tiver o isso. estudo em casa, não vai, né? parte da prática, do estudo prático. Então, essa é uma mistura sempre. Tu tá aprendendo sozinho, mas sempre aprendendo com pessoas também, né? E a residência artística, ela foi um projeto da Associação Otto Volante, que é uma associação lá da Itália, que eu fiquei sabendo do projeto, que eu conheci o projeto esse da residência artística, por um amigo que tinha participado numa edição anterior que teve desse projeto, o Henrique Bordini, que inclusive a gente tem algumas composições em conjunto. Uma delas está no álbum da Rota, que se chama Para Não Enlouquecer, a música.
que a gente fez junto, foi bem legal, assim, o Para não processo. enlouquecer. E aí foi isso, assim, me inscrevi meio achando, tipo, tá, não vai rolar, mas vou me inscrever, né? E aí me chamaram e foi isso, assim, fiquei esse tempo lá por Bolonha, assim, uma baita vivência que eu, enfim, não tem como imaginar muito o que vai ser, né? Mas foi sensacional, assim, desde a experiência de, enfim, estar interagindo com o pessoal de vários outros países aqui da América Latina que também estavam lá, com as pessoas da cultura de lá mesmo, né? E tomando um monte de vinho, comendo um monte de coisa boa, né? Isso A é Itália, importante. poxa, tem um troço que Vamos eles ouvir mais um sabem. sorto? Essa daqui é uma parceria com o João Hortácio, que ela vai ser a segunda música que vai ser lançada nesse projeto. Ela tem uma data no cronograma, mas eu não me lembro de cabeça. Fiquem ligados nas redes sociais. Me acompanhem lá, que lá Acompanhe. o cérebro está funcionando melhor. Essa se chama Cabe no Coração. Cabe no coração. Vamos viajar, meu amorzinho, pegar uma praia, dar um alô pra Iemanjá, tomar uma água de coco ali na beira. Você vai ser minha Paula Oliveira. É muita areia pro meu caminhãozinho, eu que não sou nenhum Diogo Nogueira. Mas vamos se acertando pouco a pouco, que então também não é a beira de Ipanema. E o nosso amor, então, cabe no coração. E o nosso amor, então, cabe no coração. Como um carnaval sem quarta-feira, nem Jay-Z, nem jogador da Série B. Meus olhos são pra ti a vida inteira, e nem precisa ser a Isa ou a Beyoncé. Que tal passar uma tarde em Itapuã, ou então fugir daqui pra outro lugar? Mas como eu não sou Gil nem sou Vinícius, acordo cedo de manhã pra trabalhar. E o nosso amor, então, cabe no coração. 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 Muito bom. Ô Arthur, como é que tá sendo as gravações? Onde tu tá gravando e o que tu tá colocando além do teu violão? O que tá entrando aí junto contigo? As gravações todas desse trabalho foram na Tech Audio, lá no estúdio do Lá do Corsete. Marcelo? Isso. E quase todas as músicas têm pelo menos violão, voz e guitarra, com o Corsete fazendo as guitarras sempre, eu tocando violão e cantando, né? E várias delas têm o baixo do Terreira e a bateria do Dani. Algumas mais também têm percussões do Bruno Coelho. E agora que vai ficar difícil, porque daí agora vem todas as participações de música por música. Vamos lá. Tem uma música que tem gaita do Lucas Ferreira. Tem outra música que tem sopros do Cristiano Ludwig e do Renato Dalago. Talvez eu fique devendo de cabeça algumas participações de instrumentistas também, mas tem participações cantando de várias pessoas também. Cecília Três, Brenda Billman, Zelito, Yuri ML, Nandico Saldanha, Guilherme Becker, Marília Cosby, e a memória se foi. Mas talvez tenha mais algumas, assim, mas eu acho que é por aí. Um monte de gente, assim, um monte de gente. Essa galera toda é uma galera de convivência musical, que tu encontra, que vocês cantam juntos, tocam juntos, é uma galera que convive contigo? Essa galera, o pessoal, os instrumentistas, por assim dizer, né? Eu já conhecia eles há um tempo, alguns eu já tinha feito alguns trabalhos com eles, ou que fosse... O Dani chegou a gravar a bateria de Sobreviver aos 30, né? Então ele já tinha trabalhado com ele. E sempre que tinha alguma
produção musical para fazer também, eu já vinha chamando ele sempre que possível, fazia um tempo, assim, gosto muito do jeito dele tocar e tal. O Terreira, eu já trabalhei gravando ele para trabalhos de outras pessoas algumas vezes também sempre achei tipo, super sensível e super bonito o jeito dele de tocar baixo, assim. E o Corsetti, enfim, tá aí há todo esse tempo, né, tocando com um monte de gente, trabalhos lindos, assim, trabalho instrumental dele também. Enfim, foi uma galera que acabei me aproximando principalmente por causa do convívio lá no estúdio, essa galera. E as outras participações, especialmente as que estão cantando junto, são pessoas que eu vim me aproximando principalmente em encontros de composição. Participei de alguns nesses últimos anos, no Cerro do Jaral e em Santa Maria. No Cerro do Jaral foi o Jaral Toral, organizado pelo Nandico Saldanha, Marília Cosby e Clarissa Ferreira. E o Cantalice, em Santa Maria, organizado pelo Pedro Ribas. Então, nesses encontros, conheci muita gente, fizemos canções juntos, assim, e cada um de uma ponta do estado, né? Então a gente não se encontra o tempo inteiro, mas sempre Estão sintonizados, né? Sempre se encontra, é muito massa, assim, essa coisa de essas criações que nascem nesses espaços coletivos. É interessante porque é quase como se elas viessem de um outro lugar em relação àquelas que às vezes a gente faz sozinho, né? Porque enfim, é outra... Te traz um outro universo. É outro universo, o universo da outra pessoa. Você tem que chegar das outras pessoas, né? Você tem que chegar numa síntese que agrade todo mundo de alguma maneira, assim. É um baita aprendizado, né? E, enfim. Arthur, a gente está chegando no final, mas eu queria ouvir mais uma. A gente combinou que dava para ser 3, né? Então vamos abusar, né? Vamos usar as 3, né, Mário? Vamos embora, então. Essa daqui é Papazinho, parceria Papazinho? Papazinho, parceria com Zelito e com Yuri. Então, vamos lá. Segundo o calendário é segunda-feira, vai ter lua cheia e chegou a hora de dar uma banda, passear na feira, preparar a ceia com sabor da horta, escolher um disco, destampar um vinho, ver o teu sorriso quando abrir a porta, vai ter meu abraço, vai sentir o cheiro daquele tempero que você adora, amor, melhor receita, de carinho a gente se alimenta, nós dois, a mesa, ingredientes da noite perfeita, quando você chega, meu amor, vai provar meu papazinho, quando você chega, meu amor, vai provar meu papazinho. Segundo o calendário é segunda-feira, vai ter lua cheia e chegou a hora de dar uma banda, passear na feira, preparar a ceia com sabor da horta, escolher um disco, destampar um vinho, ver o teu sorriso quando abrir a porta, vai ter meu abraço, vai sentir o cheiro daquele tempero que você adora, amor, melhor receita, de carinho a gente se alimenta, nós dois, a mesa, ingredientes da noite perfeita, quando você chega, meu amor, vai provar meu papazinho, quando você chega, meu amor, vai provar meu papazinho, quando você chega, meu amor, vai provar meu papazinho, quando você chega, meu amor, vai provar meu papazinho, amando, tô amando, tô amando,
mundo. Amei. Muito legal. Pô, Arthur, foi uma honra, cara. Muito obrigado, Valeu parabéns, demais. tá? O Wais é W-A-I-S, tá? Exatamente. Porque o cara fala Wais e o cara já bota 2 S direto ali, né? Já vai na cerveja, Já né? vai na cerveja, exatamente. W-A-I-S. Todas as redes sociais, está na tela aí também para você acompanhar. Arthur, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Valeu. Na segunda parte do Cultura em Cena, a gente vai falar com uma jornalista, produtora cultural, que hoje coordena diversos projetos editoriais de novos escritores que estão surgindo na cidade. Tá bem? Fica aí. Bueno, estamos de volta com o nosso Cultura em Cena aqui na RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Estou recebendo aqui uma querida colega, amiga. Ela é jornalista, produtora, atualmente trabalha com produção de projetos culturais, projetos musicais e literários especialmente. É a Flávia Cunha, que ela hoje, deixa eu dar aqui um pequeno, eu fiz uma colinha aqui, tá? Ela trabalha como coordenadora editorial e assessora de imprensa de autores independentes. Mais de 30 livros ela já teve envolvida aí no seu trabalho. E a Flávia oferece suporte desde a concepção até a circulação de obras. Então, quer dizer, do início, cara, quero fazer um livro, até a publicação e depois da publicação, o que ele faz. Flávia Cunha é a minha convidada. Flavinha, tudo bem? Tudo bom, Nando. Obrigado pelo convite. Não pude no teu aniversário, desculpa. Pois é, verdade. E como eu não esqueci? Mas deixa um vácuo no WhatsApp, mas tudo não, bem, eu não né? quero fazer drama, mas é que eu tô com a minha mamãe doente e eu tô dando Ah. E foi bem num dia complicado. Foi 16 de agosto, 16, né? isso. Viu como eu sei? Viu só. Então Tá eu bom. sei que eu não fui. Pior é que ele, esqueci, não é o caso. Não Tá é o bom. caso. Tá bom. Flavinha, tu tem uma experiência de rádio, a gente trabalhou o quê? Acho que Band, Guaíba, Gaúcha, né? Isso. Em termos de rádio. Tu sai e te envolve com um projeto muito mais focado em letras, em trajetória literária. Como é que foi essa virada para ti? Como é que isso pintou na tua vida? Essa virada de chave na carreira, digamos assim. Então, eu sempre fui apaixonada por literatura. Acho que antes, assim, eu não sou aquelas pessoas que disseram assim, o meu sonho é ser jornalista, né? Eu cheguei na hora lá do vestibular, lá na década de 90, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu gostava de escrever, gostava de ler. E aí um dia eu estava conversando com um amigo, que hoje em dia é meu compadre, pai da minha filhada, e ele me disse assim, o que tu tá pensando em fazer? Eu falei, não sei, comunicação, talvez publicidade. Daí ele, não, publicidade não, jornalismo tem mais a ver. E foi assim, dessa forma super profissional, que eu fui lá, me inscrevi para o vestibular da PUC. Fazia a menor ideia. Não tinha a menor ideia. E claro, a profissão o jornalismo em si é uma coisa que é legal, né? Assim, eu gostava de trabalhar em rádio, por exemplo, fazendo produção e tal. Mas eu não gostava muito de hard news, né? Essa coisa do noticiário, que é o que eu acabei fazendo a maior parte da minha vida profissional como jornalista, acabou sendo dia a dia. O dia a dia, né? As notícias, né? Eu trabalhei bastante tempo na Rádio Gaúcha, a parte dos noticiários, né? E eu não gostava. E eu me sentia muito peixe fora d'água, assim, não tinha a ver comigo, mas também, ao mesmo tempo, é muito difícil trabalhar com jornalismo cultural, né? Então, eu tinha esse desejo, mas não tinha muita experiência, assim, para conseguir fazer essa transição de carreira. E aí, nesse meio tempo, eu voltei a estudar, comecei a fazer mestrado na área de literatura, e algumas pessoas me perguntaram, mas para que literatura? Não vai fazer nada de prático com isso? Daí eu falei, não, mas não quero nada de prático, eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Expandir a mente. Eu quero estudar. E aí, nesse meio tempo, acabou acontecendo de eu conseguir, depois que eu saí da grande mídia, conseguir um emprego numa editora pequena de livros infantis. E ali eu entendi por que eu tinha feito o mestrado em literatura, o que tinha a ver comigo, né? E eu entrei nessa editora para fazer assessoria de imprensa e acabei me envolvendo em todos os processos e aí descobri essa função que eu faço atualmente, que é de coordenação editorial, que na verdade é coordenação de processos, né? Tu recebe um livro, o livro está ali no formato de Word, não aperta um botão e ele vira um livro automaticamente, né? Tem uma série de processos para serem feitos, tanto em termos do conteúdo do texto, né? Tratamentos de texto, quanto na parte gráfica, até se chegar no livro impresso, no livro lá na livraria, na seção de autógrafos, né? Então, eu acabei me especializando nisso e dando esse suporte para autores independentes, ou seja, autores que
ou não querem ou não conseguiram uma editora de livros, né? Porque as pessoas ainda acham que a única forma de se publicar um livro é com uma editora, né? E eu sempre costumo fazer essa comparação com a música, né? Que antigamente a gente pensava, era impensável para um artista não ter, né, uma grande gravadora por trás. Gravadora, né? não lançava. Não se lançava. E também tinha muito preconceito, né? Os primeiros artistas independentes, né? A pessoa gravou na sua casa, todo mundo assim, não, esse artista aí não tem qualidade no trabalho dele. Porque as pessoas associavam a qualidade artística de um músico a estar associado a uma grande gravadora. Sim. Eu acho que... O cara é da Ariola, da Poligram, da CBS, né? E eu acho que atualmente não é que não se saiba que existe literatura independente, ou seja, literatura sem o suporte de editoras, mas existe um certo preconceito, eu diria, né? As pessoas acham que todos os livros lançados sem editora são feitos de uma forma amadora, que não tem qualidade, tanto do ponto de vista mais subjetivo, eu diria, que é a qualidade literária, artística. Isso é subjetivo, né? O que é um bom escritor, o que não é um bom escritor. Mas as pessoas acham que um livro lançado de forma independente ele não tem qualidade técnica, não é bem revisado, não tem um bom acabamento, assim, gráfico. Mas ele consegue, Flávia, um livro independente hoje está... por exemplo, nas grandes livrarias, que eu ia dizer, nem tem grandes livrarias hoje de Lisboa, mas ele consegue estar lá nos blockbusters, na Amazon da vida, consegue estar nesses lugares onde eu compro os grandões, eu vou conseguir comprar o livro da Flávia Cunha também, o livro do autor independente. Na Amazon é muito fácil, na verdade, né? Qualquer pessoa, tu consegue... Tá na Amazon, tá no mundo. Tu consegue fazer um cadastro, a Amazon, ela é bem, assim, eu acho chato de fazer o cadastro, mas ele é possível para a pessoa física vender os seus livros ali. Não acho tão vantajoso do ponto de vista financeiro, mas isso é uma outra história. Mas tu tá não é vantajoso? Não, porque tu tem que pagar uma grana para eles não fazerem nada, só para tu estar na plataforma, né? É tu mesmo que tu vai ter que ir no correio para tu levar o teu livro para enviar, entendeu? Para tu conseguir fazer com que a própria Amazon faça a logística, daí tu vai pagar muito mais. Mas ok, tu vai estar lá nessa plataforma, é possível. As grandes livrarias, como tu falaste, né? Tem poucas grandes livrarias atualmente, né? Mas o que eu diria, assim, vamos pensar em Porto Alegre, né? A maior parte das livrarias que eu conheço aceitam livros de autores independentes, é só chegar e conversar. Né? Essas livrarias as de rua, que a gente chama, né? Que são essas livrarias mais independentes, é super tranquilo tu chegar e falar com o dono da livraria e dizer, tenho aqui um livro e tal. Claro, vai passar por uma avaliação, né? Vai depender da curadoria daquela livraria, mas, em geral, é bem aberto, assim, não tem essa necessidade, por exemplo, de ter um CNPJ, não tem essa coisa, assim, mais burocrática, né? Antigamente, na livraria, quando tinha a Livraria Cultura, né, que é aqui em Porto Alegre, também, ela era aberta também para autores independentes. Lá no Bourbon Country não tem mais a Cultura também? Não, agora acho que parece que está reabrindo, mas não é outro nome agora, não lembro qual é a livraria que tem ali. Tristeza, eu adorava tanto aquela do Bourbon Country. Mas faz tempo já, né? Ali teve toda uma treta, né? Umas questões de dificuldades financeiras da empresa, entrou em concordata, alguma coisa assim. Mas a gente tinha uma grande livraria no Praia de Belas Shopping, tinha no Barra Shopping. Tinha a Saraiva antigamente, lembra? E a gente realmente, elas meio que desapareceram. Flávia, acontece muito de tu ver um jovem escritor que tá lá com o livro dele e tal, mas ele... Enfim, falta aquela coisa que esse trabalho que tu faz, de dar um impulso, o cara não sabe para onde ir, entendeu? O que eu faço? Eu tenho um livro escrito, né? Qual é o primeiro passo, essa coisa toda, assim? O que eu tenho que fazer para conseguir pensar em editar esse livro? Assim, além de bater na porta de uma editora, né? Eu faço uma oficina já há alguns anos, fui convidada pela Feira do Livro de Porto Alegre para fazer uma oficina chamada Como Publicar o Seu Primeiro Livro, em que eu falo justamente sobre esses caminhos, né? E eu acho que existe esse desconhecimento por parte do público, as pessoas acham que só o único caminho é fazendo por meio de uma editora.
Claro que é o caminho mais desejado, digamos assim, né, Nando? Tem 3 caminhos para as pessoas que querem lançar um livro, né? Tem um caminho que é esse, que é o da editora tradicional, que é a editora bancando tudo. É o sonho das pessoas, né? Você chamado e ainda vou ganhar uma grana, sabe aqueles filmes que tem de escritor com bloqueio criativo, que ganhou um dinheiro de adiantamento, e aí ele fica ali fugindo do editor. Deve ser filme europeu ou estadunidense, Isso, porque exato. brasileiro para ganhar dinheiro com livro tem que correr atrás. E principalmente, ganha, mas tem que correr atrás. E principalmente assim, é muito difícil que uma editora pague uma grana para um autor iniciante, nunca escreveu, inédito. Seu primeiro livro. Isso, a não ser que seja alguém muito célebre, né? O cara é um influenciador digital, tem milhões de seguidores. Lançar um livro. Aí a editora vai lá negociar e tal, aí é uma outra história, né? Ou então a pessoa é um ator, músico, Mas enfim. lá na feira, com teus... Posso chamar de alunos ou não são alunos? Mas, pode ser. Né, nessa oficina que tu faz, assim, que é exatamente publicar o livro. Isso, exato. Os caminhos para se publicar. Tem algo que tu note, assim, que seja o maior obstáculo, assim, meio que em comum de todo mundo? Então, porque como as pessoas acham que o único caminho é por meio da editora tradicional, os autores, eles mandam os seus originais por e-mail ou tentam contato com as redes sociais, e o que mais acontece é o vácuo. As pessoas não recebem resposta nenhuma. Resposta. É tipo o Flávia Cunha esperando a resposta do Nando para o aniversário, sabe? É tipo isso. E aí o que acontece? As pessoas acham que é pessoal, né? E, na verdade, não é bem assim. É porque são muitos autores, é muita gente desejando publicar livro. E as editoras, elas têm seu tamanho, né? As editoras aqui do Rio Grande do Sul, assim, acho que com exceção da LPM, são editoras tocadas com equipes pequenas, né? Sim. E aí, de repente, tu recebe 200 e-mails lá com proposta de livro. Não tem tempo para se olhar tudo, né? Então, não é que existe uma teoria da conspiração das editoras contra os autores iniciantes. Existe uma falta de tempo mesmo. Mas quais são as outras possibilidades que as pessoas têm, além das grandes editoras, que é um caminho muito difícil para autor iniciante, né? Autor inédito e que não tem milhões de seguidores nas redes sociais. O outro caminho é a editora com o formato que ele é de prestador de serviço, ou seja, tu vai pagar para uma editora. E existem muitas editoras que, inclusive, trabalham num formato híbrido. Apostam nos projetos de alguns autores, ou seja, bancam os custos de produção. Faz uma parceria. Que é o formato tradicional, que a gente chama, né? O autor não pagando. E tem editoras que cobram para os autores pagarem. A única diferença disso é que o público não fica sabendo. A gente não sabe quando é que um autor de determinada editora pagou ou não para ter o seu livro publicado. E assim, faz parte do negócio do meio editorial não falar sobre isso publicamente. E vai estar ali escrito, fulano de tal, editora tal. E às vezes a gente acha assim, nossa, mas esse cara aqui nem escreve tão bem, como é que ele conseguiu lançar? Tá na editora isso, tá ganhando dinheiro. Não, ele pagou, e às vezes pagou bastante para estar ali. E o outro caminho é esse que eu já comentei, que é o da autopublicação, é o autor sendo o seu próprio editor, que esbarra nessas dificuldades que eu diria, assim, que são o desconhecimento de parte do público sobre esses processos e talvez um certo preconceito. Não tanto do meio, assim, das livrarias, por exemplo, como a gente comentou antes. As livrarias aceitam numa boa, entendem, né? Mas determinados os tem leitores... as bancas de livrarias independentes na feira, inclusive, Isso, né? Exato. Tem uma associação de escritores independentes. A Feira do Livro tem dado bastante espaço para os autores independentes nos últimos anos. Também existe uma outra forma de se estar na Feira do Livro como autor independente, que é fazendo parceria. Tu faz parceria com uma livraria que vai vender o teu livro na feira. Tu pode estar em outras bancas, né? Tu ensina tudo isso aí pra galera, Flavinha, quando ensino. E é interessante... espécie de mentoria, né, que tu fala assim, eu não sei se é o nome que eu gosto de estar na moda, então, né? CEO, mentoria, acho bacana. Eu nunca tinha imaginado, sabe, Nando, assim, fazer essa coisa meio de ser professora, né, porque foi a Sandra Laporta, que é a coordenadora de programação da Feira do Livro, que há 2 anos ela já me seguia nas redes sociais. E essa parte que é interessante, né? Que às vezes algumas pessoas, principalmente da área literária, têm ainda um certo ranço, né, com redes sociais, dizem, não, redes sociais não é legal e tal. E eu, há algum tempo já,
principalmente durante a pandemia ali, eu comecei a investir mais no digital e botar ali esse conteúdo mais didático mesmo. Essas coisas que a gente está comentando aqui, eu fazia alguns conteúdos, assim, um carrossel com conteúdo para os autores, para explicar mesmo. Resumidamente assim. explicando, assim. E aí a Sandra viu aquilo ali, ela disse assim, tu trabalha para autores iniciantes, tu quer fazer uma oficina na Feira do Livro de Porto Alegre? E aí eu pensei, gente, eu nunca pensei nisso. Nunca imaginei. Mas é uma ideia legal. Não, a ideia foi muito legal. E daí eu cheguei a pensar em não aceitar. Porque sou dessas, assim, que eu fico assim, será que eu sou capaz de fazer? Vou ficar Será na minha que zona de não sei o conforto. quê? Não, e aquele receio de daqui a pouco não ser capaz, né? Que eu acho que eu volta e meia eu fico ali me questionando das minhas capacidades. Mas eu sou uma medrosa com iniciativa, né? Daí eu falei, vou com medo, mas vou, né? Daí eu falei, não, Sandra, vou lá, vou aceitar. E aí eu criei o conteúdo para essa oficina e foi muito legal. Eu sempre agradeço e sempre menciono a Sandra, porque já falei sobre isso com ela depois, né? Que eu realmente me encontrei naquilo para ver que tem um propósito de tu oferecer conteúdo que é o que não está na internet. Não está no Google. Se for pesquisar algumas coisas que eu falo ali, porque fazem parte da minha vivência, né? Eu trabalho na área editorial há 10 anos, né? E algumas coisas eu percebo que elas estão no terreno do não dito, né? Algumas coisas, as coisas que eu estou te falando aqui, são coisas do meio editorial que às vezes fica assim, aquela coisa de quem está em Vegas, isso aí fica em Vegas, sabe? Sim. Só quem trabalha na área que sabe. E eu gosto muito de falar sobre determinados assuntos, porque eu acho que eu não estou falando de uma editora em geral, eu não estou falando mal das editoras, na verdade, é só explicar para as pessoas os processos de como é que funciona, né? Porque eu acho que é importante, porque às vezes, por exemplo, tem uma coisa que é bastante óbvia, mas que alguns escritores não fazem, que é assim, tu resolve colocar ali Editora Porto Alegre, e aí tu vai mandar o teu original para todas que estão ali. Não adianta, porque tu vai ter que ver qual é o nicho daquela editora, qual é o segmento que ela trabalha, e principalmente se ela recebe originais. Existem editoras que não recebem. O editor se reserva o direito, é uma empresa privada, né? Ele se reserva o direito de ele fazer a curadoria. Ele quer ir atrás dos autores, ele quer ver. Não quer receber nada. Não quer receber. Isso, em geral, está sinalizado. No site ou nas redes sociais, as pessoas, algumas editoras dizem assim, chamada aberta para publicação no período tal. Colinha. Aí, esse tipo de editora que o autor tem que ir atrás. Tá com chamada aberta para publicação, mas essa editora é de quê? De poesia? Meu livro é de contos? Eu não vou mandar, né? Porque parece um pouco óbvio, mas é que às vezes a pessoa fica no desespero para lançar o livro. Vou mandar igual, vai que aceite. Isso. E aí a pessoa diz assim, não, mas eu mandei para 50 lugares. E aí, se for ver, na verdade, daqueles 50, meia dúzia eram realmente uma editora que tinha a ver com o trabalho da pessoa. Só que a sensação de rejeição é muito maior, né? Se tu começa a mandar, assim, aquela coisa metralhadora giratória, né? Tu manda para todos os lugares. E não adianta, né? Tem a publicação, mas tem depois também a distribuição, né? Onde é que vai estar o livro. Não adianta, publiquei o livro, tá aqui um monte de livro dentro de casa, e o que eu faço com os livros agora? Nessa parte, eu digo, Nando, que as redes sociais ajudam muito. E aí, nesse ponto, o que eu diria, assim, existe um perfil, acho que da área artística, os escritores são que tem mais gente tímida, né? Porque eu acho que tem, por exemplo, tem músicos tímidos e tem atores tímidos, mas a pessoa rompe a sua timidez. Não, o escritor é imbatível. Isso. E aí tem muitos escritores assim, não, mas eu não quero divulgar o meu livro. Eu não quero dar entrevista. Eu já tive alguns clientes, eu também faço parte de assessoria de imprensa, que eu tive que convencer a pessoa a dar entrevista. Dizer assim, não, mas olha só, tu precisa. E aí a pessoa, tá bom. Como se fosse uma coisa ruim. Então, assim, a pessoa quer escrever, quer vender, mas quer que magicamente as pessoas saibam do seu trabalho, né? Então, nas redes sociais, e eu não estou dizendo com isso que precisa ter milhões de seguidores, mas às vezes tu tendo uma rede social ali que tem o que a gente chama, né, de engajamento, tu tem ali a tua rede, tu consegue, mesmo não tendo milhões de seguidores, vender no próprio Instagram, por exemplo. Tu anuncia ali, tô vendendo meu livro, fala comigo. E tem muitos autores com quem eu trabalhei, e outros autores que eu conheço que também trabalham dessa forma, porque é importante saber que muitas editoras também não fazem essa parte de divulgação, né? Então, assim, não adianta estar numa editora e pensar, tô garantido agora, vou vender 20 mil exemplares do meu livro, agora não preciso fazer mais nada. Não funciona mais assim. Não, né? E outra coisa, né, Flávia? Esses dias eu conversei com a Marta Medeiros, fiz uma entrevista com ela, e uma das questões foi a tal da rede social, como é que era a relação dela com isso. Eu disse, olha, tem hora, eu pudesse, eu não ficava, mas ela disse, olha, pro meu trabalho é importante.
Porque como é que eu divulgo o meu trabalho? Hoje em dia não tem mais o grande jornal que todo mundo leu, como tinha antes, né? Sair na televisão, cara. Não, as pessoas hoje são nichadas, buscam nas redes sociais. Então ela teve essa percepção, olha, para o meu trabalho é importante, então eu abasteço. Daí ela fala, uma vez que outra, que eu boto alguma coisa pessoal, ela não tem essa relação forte. Tem uns que é só coisa pessoal, mas ela usa como ferramenta. Eu acho que esse entendimento, né, que nesse momento algumas pessoas que, tá bem, eu sou introspectiva, não quero me expor, mas expõe teu trabalho, mostra o teu trabalho. Isso. Contrata alguém para te ajudar, de repente, na rede social, para tu não te expor tanto, mas não tem como abrir mão disso hoje. É como se querer escrever o texto em máquina de escrever, entendeu? Não dá para abrir mão de um processo assim. É que eu acho que tem, né, alguns escritores, o Rubem Fonseca era um que era completamente avesso, né, ele não dava nem entrevistas. Então, assim, ele teve muita sorte de ser um dos escritores mais vendidos do Brasil, já era né? o Rubem Fonseca, Isso, né? exato. Chico Buarque de Holanda, não dá entrevista. Exato. Qual a entrevista que tu viu do Chico? Ele não dá entrevista. Mas ele é o Chico Buarque. Mas ele é o Chico Buarque de Holanda, ele não precisa dar, né? Exato. Eu acho que tem uma parte assim que os autores têm que saber, e isso é bem importante, assim, que muita gente acha que é só escrever. Acabou o meu trabalho ali na escrita. E na verdade, se tu realmente, né, quer continuar escrevendo, porque às vezes o sonho da pessoa é publicar um livro. Ah, eu quero escrever um livro sobre a história da minha família. Tem algumas pessoas que têm sonhos assim. E tá tudo certo, a pessoa vai lá, escreve o livro, faz um livro bonito e vende para os seus amigos e para sua família, e tá tudo bem. Era a vontade dela Era publicar. o objetivo, tá legal. Isso, né? Mas quem tem o desejo de, assim, viver da literatura é Ser difícil, escritor. né? É de ser escritor, né? Isso. Primeiro que, assim, a gente sabe, né, que no Brasil tem uma longa tradição, né, de escritor não ser a única profissão, né? A gente pode pensar, assim, nos grandes nomes da literatura. Sim, a maioria né? deles vem da publicidade, do jornalismo. Isso, o Drummond, por exemplo, funcionário público. O maior poeta que vendia bastante, mas era funcionário público. Muitos escritores trabalhavam na imprensa, né, ali até a década de 80, 90, o Caio Fernando Abreu, que é um autor que eu gosto muito, que eu já pesquisei sobre ele a nível acadêmico. O Caio sempre teve que trabalhar na imprensa, ele odiava trabalhar na imprensa, ele queria viver só da literatura, mas não conseguia, tinha que pagar as contas. A Marta, né? que eu estava falando agora, a Marta era publicitária, né, vivia de publicidade, escrevia também colunas para jornal, mas era publicitária. Tá, mas a gente está quase chegando no final, quero saber da tua virada. Aí tu pensou em escrever o teu livro. Isso. Como é que tá rolando isso? Como é que é o nome? Tem um Monstro na Minha Casa? Tem um Monstro na Minha Casa. É um livro infanto-juvenil que fala sobre abuso emocional, sobre violência psicológica. Foi um desejo meu de falar sobre um assunto incômodo. Eu acho que eu gosto de falar de coisas incômodas, percebe, né? Eu gosto de falar de assuntos não ditos, né? Assim, é um assunto que ele não é tão propagado. E eu fui pesquisar e vi que não tinha muitos livros sobre essa temática para esse público, né? O público infanto-juvenil, que é a partir dos 9 anos de idade, que é quando a criança já tem autonomia de leitura, né? Você já consegue ler sozinha, dos 9 aos 12 ali. Mas eu espero que seja interessante para todas as pessoas, né? E eu resolvi, então, fazer um financiamento coletivo para o meu livro, que é uma ferramenta muito legítima, que eu acho, né? De a gente viabilizar projetos, né? Também acho que ainda enfrenta um certo preconceito. Às vezes as pessoas dizem assim, tá ali pedindo dinheiro. E na verdade não, né? Não estou pedindo dinheiro para mim, estou pedindo dinheiro para viabilizar o projeto, né? A música, os projetos independentes, o primeiro de todos, que foi o Nelson Coelho de Castro, que fez o disco, né, o primeiro disco dele, que é o Juntos, na época não tinha o financiamento internet, né? Foi um bônus, né? A pessoa comprava um bônus e aí, olha, tu quer comprar meu disco? Daqui a 3 meses eu te entrego o disco. E foi assim. Uma pré-venda, né? Uma pré-venda, foi assim que ele fez o disco. Aí o nome de quem comprou aparecia na contracapa. Depois o Ney Lisboa fez o Ney Bônus, né? E foi durante muito tempo o chamado disco independente surgiu assim, né? E na literatura funciona muito, sabe? Eu acho que na música agora talvez esteja um pouco mais difícil porque a mídia física ela não é tão valorizada, né? Daí para tu fazer um financiamento coletivo de disco, tu tem que tentar justificar para as pessoas de 1000 formas, porque as pessoas acham que surge magicamente ali no Spotify um disco, né? Que não tem os custos, né? Como a literatura ainda, a mídia física, o livro físico impresso, ele ainda é muito valorizado, fica mais fácil, porque as pessoas estão acostumadas a ir numa livraria e comprar um livro. Então, tu tá dizendo para as pessoas, tu compra aqui antecipadamente, daqui a um tempo eu te entrego o livro impresso, né? No meu caso, assim, foi um processo que foi
assim, é cansativo, né, fazer financiamento coletivo, né, assim, porque fiquei ali 2 meses incomodando as pessoas nas minhas redes sociais falando sobre esse assunto, mas deu muito certo, eu passei, assim, foi em 117%, mais ou menos, 17% além da meta que eu tinha previsto, né, para a remuneração da equipe, para a impressão do livro e para um evento de lançamento. Então já tá certo, né? Já vai rolar em novembro. Novembro? E novembro vai ser no Espaço Cuidado Que Mancha, aqui em Porto Alegre, no bairro Rosenha, que é um lugar bem voltado para o público do meu livro, né? E assim, foi uma virada de chave no sentido de agora tá do outro lado do balcão, né? Isso. Então as coisas que eu antes dizia que achava que era muito fácil, né? Quando chega na hora de fazer é mais difícil, né? Por exemplo, acho que o maior desafio que se tem na hora de se pensar em publicar um livro é na reescrita do texto, porque tu vai revisar o texto, tu escreve a primeira versão, aí no meu caso teve a leitura crítica da Raquel Grabowska, que é coordenadora lá do Cuidado Que Mancha. Eu chamei a Raquel porque ela é minha amiga e é uma pessoa que está muito acostumada com esse público, né? Que é o do meu livro, né? E daí algumas coisas ela me disse assim, aqui tá muito didático, aqui tu tá muito explicando demais, tu tá, não menospreza teu leitor. Então eu fui reescrevendo. Só que essa reescrita, ela tem ela é dolorosa no sentido de que, nossa, eu tenho que mexer no texto de novo. Sim, vai lá, reescreve de novo. Então teve muitas versões até chegar no... Tu faz essa releitura só no final ou tu escreve um pouco e vai reler? Escreve um pouco e vai reler? Não, no meu caso, pelo menos foi assim, eu escrevi o texto do que seria o início ao fim. Aí a Raquel fez a primeira leitura e ela me apontou alguns lugares assim, tipo, tem um certo suspense na minha história, né? As crianças não sabem quem é o monstro da história. E aí teve uma hora que a Raquel me disse, tu tá entregando muito rápido. Tinha suspense, já não tem mais, tu resolveu muito rápido. Não tem que botar um pouco mais de empecilho até se chegar a criança entender quem é o monstro. Saber quem é o monstro. E aí eu fui reescrevendo. E essa reescrita, então, agora eu já devo estar na 12ª versão do livro por aí, mas é um desafio legal, né? Agora sim, é ver acho que só quando eu ver depois o livro impresso é que eu vou me sentir realmente escritora, né? Mas é um processo bem legal. Flávia, então, para a gente fechar, quem quiser te procurar, nós estamos aí, as redes sociais a gente vai botar, tem na tela aí tudo, né, Mari? Direitinho, na rede social da Flavinha. E o pessoal que te procura... Quer escrever um livro, tu continua aberto. Para participar, por exemplo, da oficina da feira, na época da feira, já tem agora inscrições? Como é que é isso? Na Feira do Livro é na hora lá. Na hora, né? Daí eu não sei como é que vai funcionar esse ano. Esse ano estarei lá de novo, estou dando aqui em primeira mão. Primeira mão, que eu vou estar na Feira do Livro desse ano de novo. Mas eu também faço consultorias online, né, individuais, né, para os autores, e também trabalho nesse processo de fazer a produção do próprio livro, né? E aí depende muito, faço uma coisa muito personalizada, assim, né? O meu formato de trabalho depende muito do que cada pessoa precisa, né? Cada tipo de livro, trabalho com livro técnico, trabalho com livro de ficção. A gente faz as coisas do jeito que fica melhor para cada projeto. Obrigado, meu amor. Valeu. Então tá, valeu. Flávia Cunha foi a nossa entrevistada aqui nessa segunda parte do Cultura em Cena. Muito obrigado pela companhia. Sexta que vem tem um novo programa inédito. Você acompanha as reprises aí ao longo da semana do Cultura em Cena. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.